O objetivo desse vídeo é orientar você que tem interesse em entrar no mercado de cafés especiais. Diariamente nós recebemos uma demanda alta de perguntas que vão desde as questões mais simples às questões mais básicas. Então nós resolvemos resumir isso e fazer esse vídeo. Os tópicos estarão nos comentários divididos em minutos, ou seja, quando você quiser saber sobre aquele determinado tópico, você vai direto naquele minuto. Isso vai fazer com que a sua busca seja mais tranquila, visto que esse tende a ser um vídeo longo. Uma das primeiras perguntas tem a ver com o mercado de cafés especiais. De acordo com as fontes de pesquisas sobre café, apenas 3% dos cafés consumidos no Brasil são especiais. Desses 3%, esse mercado cresce entre 16% e 19% ao ano. Então você imagina que você tem um mercado gigante para preencher, visto que só ocupa-se 3%, e esses 3% têm potencial de crescimento. Poucos mercados crescem no Brasil 16% a 19%. E esse crescimento tem sido constante nos últimos anos. A nossa empresa ela existe há mais de 20 anos e basicamente trabalhamos com clientes que tornam cafés especiais. E isso faz com que nós percebamos diariamente como que esse mercado está se desenvolvendo. A maioria dos nossos clientes torra cafés arábica. Entretanto, os cafés robusta especiais têm ganhado mercado e têm servido com características diferentes, características sensoriais diferentes das do café arábica. Então, todo aquele preconceito que existia no passado contra o café robusta, ele tem caído por terra. Nós temos clientes fazendo cafés especiais incríveis, inclusive ganhando prêmios na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. Quando um cliente se interessa por torrar cafés especiais, uma das primeiras questões que ele precisa responder é onde adquirir o produto com qualidade e de uma fonte confiável. E nós sempre damos preferência para os produtores que nós conhecemos. E isso é normal indicarmos esses clientes, produtores, para que eles forneçam direto, sem atravessador, o café verde para os clientes que vão começar a torrar café. Geralmente eles, além de fornecer o café verde, eles têm o carinho e o cuidado de mandar um perfil de torra, visto que eles também torram aquele café e eles são as pessoas que mais entendem do café que eles têm nas mãos. Uma outra questão é como registrar a sua marca. Depois que você pensou numa marca para o seu café, é interessante você ter feedback de pessoas que gostam de você, pessoas em quem você confie, para que você imagine um nome, que esse nome possa ser útil no seu marketing. Às vezes você opta por um nome que não combina ou até denigre a imagem do seu café. Quando você definiu a sua marca, é importante que você a registre, fazendo uma busca no site do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Já aconteceu de clientes chegarem até nós com marcas lindíssimas, que por si só a marca já venderia muito bem, mas a nossa pergunta em seguida era: você já registrou? E o cliente não sabia nem o que era. Isso é muito perigoso, porque às vezes você começa a investir nessa marca e depois você descobre que um cliente a 1.000 quilômetros de você ou até a 50 metros já possui o registro dessa marca. E tudo que você fez até então foi perdido. Então é muito importante buscar o registro dessa marca antes de você fazer qualquer trabalho, antes de você divulgar que você terá essa propriedade. Uma outra dúvida que os clientes têm é se eles devem abrir uma cafeteria ou uma microtorrefação. E por mais que isso pareça muito antagônico, nós sempre sugerimos que ele faça uma mescla dessas duas atividades. Ou seja, ele instale uma cafeteria com uma microtorrefação dentro. Isso vai propiciar uma série de conforto
para o empresário, visto que com uma cafeteria você pode ter um torrador dentro dela e mesmo assim não ser uma indústria. Com isso você pode montar na região central ou no bairro residencial e isso não trará problema algum em questões de liberação de alvará. Ou seja, você monta uma cafeteria e você deixa um espaço reservado para a sua microtorrefação. Esse torrador pode ser colocado em evidência na cafeteria, onde os clientes podem chegar e vê-lo, ou ele pode ser colocado atrás, funcionando nos bastidores. O fato é que a cafeteria, ao mesmo tempo que ela vai servir o café e apresentar o que você está construindo, ela te dá a opção de você instalar um torrador numa área que não seja industrial. Então, instale uma cafeteria e dentro dessa cafeteria você coloca o seu torrador. Qual o tamanho de torrador? Qual a capacidade do torrador que eu devo usar? Isso vai depender muito do que você quer atingir. Mas essa pergunta também é muito difícil de ser respondida para quem está iniciando. Afinal de contas, a pessoa não sabe quanto de café ela vai vender no mercado que também é desconhecido para ela. Uma sugestão é você começar com um torrador pequeno. Entretanto, existe uma pequena diferença de preços entre o menor torrador que a Átila produz hoje, que é o de 2 kg, e um maior torrador que uma cafeteria geralmente comporta, que é um de 15 kg. Então você tem um percentual muito pequeno de diferença de preços. E você vai ver que de 2 kg para 10 kg você subiu 5 vezes a capacidade produtiva do seu equipamento e a diferença de preço é muito pequena. Uma outra questão que deve se levar em conta é que o torrador de 10 também torra 2. Na verdade, ele torra 1 kg. Nós temos clientes com torradores de 5 kg torrando 500 gramas, 200 gramas de café. Uma outra questão que ajuda a complicar a difícil decisão é que quando você tem um torrador de 5 kg e você se desenvolveu, o seu mercado cresceu e você teve êxito, você precisa crescer o tamanho do seu torrador. Não se preocupe, nós temos, por regra, comprar o seu torrador de volta e nós pagaremos 70% do valor que você pagou quando você comprou a máquina. Então você compra um torrador sabendo o preço que nós vamos pagar por ele. Basta você olhar o preço da nota fiscal e multiplicar por 0,7. E nós vamos vender um torrador novo para você. Na verdade, é muito interessante pegarmos máquinas como base de troca. Nós sabemos que a maioria dos nossos clientes são muito cuidadosos com o equipamento tem uma vida útil muito longa e esse equipamento vem para a Átila de volta em perfeito estado. Algumas vezes nós colocamos algum upgrade e revendemos esse torrador para outro cliente que às vezes não quer investir num torrador novo. Isso faz com que o nosso mercado se valorize, esse produto é sempre muito bem visto e para nós é sempre um prazer pegar o seu torrador de volta. Então não se preocupe tanto com qual tamanho de torrador você vai começar. Nós sempre seremos os próximos clientes para ele. Uma questão interessante para quem vai torrar cafés especiais é a embalagem. Eu creio que a embalagem seja talvez o primeiro cartão de visitas que alguém vai se deparar quando vir o seu café. Uma embalagem bonita, uma embalagem bem estruturada é super importante. Entretanto, não adianta ser uma embalagem bonita e que não dê proteção para o seu café. Procure embalagens com estrutura de alumínio ou que dê 100% de opacidade, para que a luz não oxide seu grão. Uma outra questão, essa embalagem tem que ter válvula para que o gás carbônico gerado pelo café saia da embalagem e que não permita que o oxigênio entre na embalagem para oxidar os grãos, fazendo com que o seu café tenha uma vida longa, excelente. Falando em vida longa, é sempre interessante ter cafés frescos. Então, não deixe que o estigma da validade do seu café seja um problema para você. Procure fazer torras semanais, mantendo o café sempre fresco. O seu cliente vai perceber isso com certeza e vai valorizar o seu café. Com relação a informações da embalagem, é muito bacana quando a cafeteria ou a microtorrefação leva as características do produtor, que com tanto carinho fez aquele café. Então o nome do produtor, o nome da fazenda, a localização geográfica, a altitude, a variedade que daquele café, as características sensoriais daquele café, são muito importantes para que o cliente, quando ler a sua etiqueta, ele entenda o que ele está comprando. Agora, cuidado para você não copiar essa informação sem que o café corresponda a isso. Você tem que ter certeza que aquele café tem exatamente as características que você colocou na embalagem.
Isso, como eu disse, vai agregar. Caso contrário, ela vai servir como pedra de tropeço no seu café. A pessoa vai comprar um café com características sensoriais X e vai receber um café totalmente diferente. Isso vai pegar muito mal e vai denegrir a imagem do seu café. Embalagens em papel craft como essa, em estrutura de alumínio, são muito bem-vindas. Elas são ao mesmo tempo simples, mas são nobres. Você percebe ao pegar na embalagem que é uma embalagem de qualidade. Você vai ter a válvula, que vai deixar escapar o gás carbônico e não permitir que o oxigênio venha oxidar os grãos. E no verso da embalagem você vai colocar as características sensoriais daquele café. Lembrando que cada café é único. Você deve optar por conhecer aquele café, as informações que você colocar na sua embalagem serem informações verdadeiras, para que aquilo que está escrito na embalagem seja exatamente o que está dentro da embalagem. O seu cliente, quando abrir a embalagem, ele vai ter aquela sensação exatamente igual ao que está escrito por fora. E não esqueça de valorizar o seu produtor. Faça uma parceria com o seu produtor ou os seus produtores. Leve o nome dele junto com o seu sucesso. Isso vai incentivá-lo a produzir cafés cada vez melhores, a se dar para chegar até você esse café que vai deixar o seu cliente incrivelmente satisfeito. Mas existem embalagens coloridas com animais ou com a natureza, com cores vivas, também é muito bacana. Eu creio que a criatividade, nós como brasileiros, nós sabemos bastante como usar a criatividade e ela é sempre muito bem-vinda. Uma outra questão que chega até nós é sobre conhecer o produto de perto. Em tempos de pandemia, nós estamos fazendo videochamadas com o cliente, mostrando para o cliente detalhes que ele não veria se ele não estivesse aqui. Então, nós podemos fazer videochamada com vocês em horário marcado para mostrar detalhes do torrador, com questões sendo respondidas na hora. Isso é bastante tranquilo de fazer. Num período pós-pandemia, nós estamos sempre de portas abertas para receber vocês aqui no nosso laboratório. Geralmente temos torradores de diversas capacidades instalados para serem utilizados, de modo que o cliente conheça o torrador de perto antes de comprar. Como se fosse fazer um test drive num carro. Aqui você pode vir e conhecer o seu torrador de perto. Se você quiser trazer o seu café, melhor ainda. Se não, geralmente nós temos alguns cafés para a gente fazer alguns testes.